Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui de volta para o nosso programa semanal Inovação e Negócios, todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com convidado ou um convidado especial, aqui na Verdadeiro Band News FM 101,7, tá? E mídias sociais, YouTube, Facebook, Jornal e Verdadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro, SBT. Turma, a gente está encerrando hoje aqui um bloco que eu preparei com muito carinho para a gente falar sobre o setor de agro aqui no Ceará. Tá? Então, na semana passada, a gente entrevistou o Carlos Porro, que é o CEO da Agrícola Famosa, que é o líder mundial em melões. E a gente vai dar continuidade agora, né, para entrevistar um cara novo, super competente, super gente boa, né, que é o Isaac Blay. Tá? O Isaac é presidente do Sim de Alimentos. Tá? Vamos entender bem direitinho, né, o que acontece ali dentro da FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. A gente falar do setor de agro e enfim, uma coisa que é algo que é desconhecido de muita gente, o potencial aqui do nosso estado, tá, na produção de alimentos, tá, e nessa área, tá, que, como falei, é desconhecido para muita gente. E o Isaac também ele é o CEO da Alimpro, uma empresa que já atua há mais de 20 anos no beneficiamento do alho. Vamos entender bem direitinho aí essa história, como eu falei, desse cara tão novo, tão competente que é o Isaac. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença e tudo bem com você. Vamos começar aqui, Isaac, contando logo um pouco da tua trajetória profissional, cara, que já é tão novo, mas tem uma velha história aí de entregas, tanto na sua empresa, como no associativismo do Brasil. Obrigado pela presença, Isaac. Muito obrigado, eu que agradeço a satisfação, a honra estar aqui conversando com você, apresentando a nossa crença, estar aqui na Verdadeiro, junto também com a M7. Eu sou cearense, né? Hoje é daqui mesmo, né? Sou daqui, meu pai é paranaense, e eu estou com 33 anos. Minha experiência profissional foi, bem dizer, toda no alimento, né? Nós somos uma indústria genuinamente cearense, foi fundada pelo meu pai em 2003. Eu sou formado em administração pela Universidade Federal. Comecei a trabalhar muito cedo. Me formei lá também, na FEAC. Foi. Eu estudei na FEAC Economia, mas saí e me formei em administração na Uniforme. Eu me formei em Economia, exato, na FEAC. Foi? Aí você mudou da universidade. Exatamente. Aí você mudou para a Uniforme. Eu fiz 2 anos lá, não gostei, não me dei muito com o curso de Economia. Já estava também nessa pegada da empresa, e aí eu falei, não, deixa eu fazer administração. Quando chegou lá no cálculo 2, lá do Master 2 aí, cara, aí foi terrível, eu saí fora. Aqui estamos 2 a 3, nesse cálculo 2. E aí eu fui para a Unifor, também foi um curso muito bom, me preparou bastante também. E foi espetáculo. Tive uma experiência também trabalhando na Disney, uma experiência de intercâmbio, na época na faculdade, mas aí foram rápidos, foram rápidos, 3 meses, né? E fora isso, toda a bagagem que eu tenho, mesmo pela empresa, né? A gente começou de forma muito pequena, começou com zero, meu pai, né? Sempre com alho. Começou com alho, né? A ideia dele era trabalhar com um produto que levasse praticidade para os clientes. Então, em 2003 ele começou nessa ideia, começou na época com a caixa de alho, ele fazia o processo de descasque, desse alho de manual, jogava aqueles grãos antes deles no liquidificador, fazia aquelas cascas de alho, né? E a grande virada dele foi porque ele descobriu o alho descascado, né? Então existia a pasta de alho, o alho já torrado, mas os restaurantes já estavam iniciando essa pegada de naturalidade, né? Então ele desenvolveu esse produto que na época ninguém tinha. Então ele foi pioneiro no processamento do alho, né, através da extração da casca. Ele
esse hoje é o nosso principal produto, o nosso carro-chefe. A gente atende hospitais, cozinhas industriais, marmitarias, restaurantes, o refeitório de grandes empresas, por exemplo. Né? E você sempre, desde novo, você andava lá com seu pai dentro da Alimento. A gente começou nas férias de escola, meu pai levava eu e meu irmão para trabalhar no turno. Foi muito criticado também na época, por conta disso. Né? Tem uma foto nossa de 2003, que foi o ano onde eu tinha 10 anos. E a gente já começou a ter um certo. Que já levava a gente mais com essa ideia mesmo, né? De dando valor, né, nas coisas, se esforçando, trabalhando. E à medida que nós, meu irmão 2 anos mais velho, né? À medida que a gente entrou na faculdade, eu já coloquei a faculdade para a noite. Foi outra coisa também que me acelerou a saída da UFC, porque era de manhã, eu já podia trabalhar integral, né? E aí eu fui para a escola à noite e já passei a trabalhar o dia todo, né? Passei isso aí a partir de 17 anos. Meu irmão era advogado, e aí a gente tomou essa força aí. Eu passei com a experiência também nessa parte de advogado. Você também trabalha na empresa? Sim, eu trabalho também. Hoje ele fica com a parte financeira, mas também é vendedor, e também faz a gestão. Hoje nós somos 45 colaboradores, né? A empresa está crescendo, está se desenvolvendo. A gente está na Calcaia. Pois é, você é presidente do Sindalimentos, né? E é um órgão muito respeitado, fica ali totalmente vinculado à Federação das Indústrias, a gente vai falar disso aí, para entender isso aí. Mas, assim, cara, qual é o tamanho do desafio desse desenvolvimento tão grande que tem acontecido no setor de alimentos e comercial? Assim, Daniel, eu vejo os dois lados. Acho que onde a gente tem desafio, nós temos oportunidade, né? Então, o Ceará, com as últimas 20 anos, ele saiu de uma situação de extrema seca, onde não produzia nada, e hoje nós estamos referência em alguns alimentos, né? Pescados, algumas frutas mais tropicais, né? O próprio exemplo da agrícola famosa, que é associado a esses alimentos, e é o maior produtor exportador do mundo, de melão. Nós temos outros grandes produtores também aqui no nosso estado. Então, assim, eu vejo o desafio da gente estar longe dos principais polos, né, de consumo, né, da região centro-oeste, né, também eles estão um pouco afastados da grande produção nacional, também se concentra ali na Bahia, lá indo para o sul do país, né. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também uma localização estratégica que eu considero muito importante, porque o Ceará está aqui com a estrutura do Porto do Pecém, né? Nós temos 2 portos, né? O Mucuripe e o Pecém. O Pecém com estrutura internacional, né? Vamos dizer assim, é um porto que, até no ano passado, foi 2 anos atrás, recebeu o maior navio do mundo. É um porto que tem um mar que tem uma certa profundidade, então a gente consegue transportar todo tipo de navio, receber todo tipo de navio. Então, assim, nós estamos muito próximos dos Estados Unidos e Europa, né? Então, é um fluxo direto, sem ter a necessidade de passar pelo Porto de Santos, por exemplo. Então, vejo tudo isso como uma oportunidade, né? A tecnologia hoje também agrega demais nessa questão da produtividade, de sementes livres de vírus, para o agro poder desenvolver, né? A gente vê também a questão do algodão, que está vindo muito forte ali para a região de Serra, né? Então, acho que tem uns desafios, mas é você enxergar isso como uma oportunidade, né? Muito bacana para a gente entender melhor a dinâmica, né, e a logística desse setor tão importante, tão estratégico aqui do Ceará, do Nordeste como um todo, que é o setor de alimentos, com o Isaac Leite, que é o presidente do Sindalimentos e CEO da Alimento, uma empresa muito bacana, que é especialista no beneficiamento do agro. Vai para o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. De volta com o nosso programa Inovação e Negócios, de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo,
sempre com convidado ou uma convidada especial, aqui na Navegadora Band News FM 101,7. E mídias sociais, YouTube, Facebook, Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro da SBT. Tendo um prazer muito grande de receber esse cara nota 10, tá? Que é o Isaac Blay. O Isaac é presidente do Cine Alimentos e CEO da Alimenta. Essa empresa aqui, cearense, que trabalha, dá para ver aí? Que trabalha no beneficiamento do alho. Olha que bacana. Tudo isso aqui feito aqui no Ceará. Qualidade do material, nota 10. Tudo atrás, né, cara? As informações nutricionais, olha o nível de qualidade. É uma nova legislação. É uma nova legislação muito bacana. A gente encontra os produtos de vocês, aqui em todos os mercados, São Luís, São Luís, Pinheiro, Frangolândia, sucesso das lojas Alameda, Fortaleza. Com certeza, quando vocês virem essa máquina aqui, vão identificar quem é. Bom demais. Isaac, a gente estava falando aqui, cara, porque assim, você é presidente do Cine Alimentos, tá? O Cine Alimentos é um sindicato, né, que é vinculado à FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Eu acho que muita gente me pergunta e não entende, Isaac, a estrutura disso, né? A FIEC, os sindicatos ali vinculados à FIEC, que ficam na sede lá, não é isso? E eu estava tendo aqui a pergunta para a gente fazer uma conversa boa sobre o associativismo. Explica um pouco o trabalho que é feito pelo Cine Alimentos dentro dessa estrutura, meu amigo, por favor. Bom, Daniel, o sindicato, né, a gente está falando aqui de sindicato das indústrias, né? A Federação das Indústrias do Estado do Ceará já está sob o guarda-chuva da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Sede de Brasília, né? Sede de Brasília. Cada estado tem a sua federação e cada federação de indústria tem o seu sindicato. Então, hoje, na Federação aqui do Ceará, que está sob a liderança do Ricardo Cavalcante, nós temos aí 40 sindicatos em todos os segmentos industriais do estado. O Cine Alimentos é o Sindicato das Indústrias de Rações Balanceadas e Alimentos do Estado do Ceará. É um sindicato que esse ano completou 49 anos de história, um sindicato muito atuante. Um sindicato que vem crescendo nos últimos anos, porque nós éramos só o Sindicato das Indústrias de Rações. E aí, nos últimos 2 mandatos que foi realizado pela André Siqueira, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, é um grande amigo, um cara super inovador, é diretor da FIEC, da indústria também de rações. E aí ele viu que alguns setores que não estavam sendo abrangidos aí no nosso sindicato. E aí abriu-se os canais para empresas e indústrias que não estavam sendo acolhidas em nenhum sindicato. Então nós temos outros sindicatos de alimentação, como o Cine de Sorvete, Cine de Castanha, Cine de Massa, Cine de Trigo, Cine de Pão, de Panificações, e nós temos o Cine de Alimentos. Né? O Cine de Alimentos eles vão ter 6 segmentos de empresas. Então tem o pessoal de polpa de fruta, o pessoal de rações, o pessoal de temperos e condimentos, a turma de refeições coletivas, que é as já prontas, as refeições ali prontas, transportadas. E temos também o segmento de grãos e a parte de granja também está com a gente, apesar de existir também um sindicato específico deles, mas nós temos aí Kidu, Cavini, IMAP, nós temos quase 10 indústrias de empresas de granja. E também temos a parte de agronegócio, que você muito bem visitou, né? Como eu posso citar aqui como nomes de grandes players, a Agrícola Formosa, né? Que é o maior produtor de melão do mundo. Nós temos também a Itaúera, de marcas como Melão Rei, Pimentão Rei, são marcas conhecidas, né? E a gente, assim, apoia, nós somos um braço da indústria junto à federação. Nós temos aí, eu acho que é muito gratificante, importante, nós temos uma federação muito unida, né? Muito pioneira em diversos segmentos, né? Em diversas ações. Então, a gente tem o Observatório da Indústria, que é uma base de dados gigantesca que foi desenvolvida pela federação, onde você pode estudar mercados em tempo real, entender onde é que o seu produto se posiciona,
Isso aí a gente tem, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento do país, da Geraldo Alckmin, que utiliza o Observatório da Indústria aqui da nossa federação. Nós temos, por exemplo, o MDs Branco, que antigamente levava 2 a 3 meses para ter uma análise de algum mercado internacional, hoje é tudo na palma da mão. Então, isso aí aumentou muito a internacionalização da MDs Branco, por exemplo, né? Mas isso não se limita só a empresas de grande porte. Então, as empresas que são associadas aos sindicatos que as representam podem ter acesso a todo esse tipo de serviço. Cara, isso é muito legal. Eu pulei uma pergunta para a gente continuar entendendo a importância disso aqui. A história, tem muita coisa que a gente fala aqui sobre o estilo de alimentos e a indústria de alimentos aqui no Ceará, enfim, dentro do setor importantíssimo, super estratégico, que é o agronegócio, né? Aqui no Ceará. Mas eu tenho uma curiosidade. Como é que você, desde novo, na empresa da família, né, como é a pessoa que é isso? E como é que foi essa virada de chave para que você começasse a participar de associações de classes, né, mudar-se lá pela FIEC, porque eu sempre defendo aqui, já que sai concordar comigo, né, essa presidente do Sindicato, que a importância das pessoas andarem em associações de classe. Se desenvolverem como empreendedores, ouvindo os exemplos dos outros, os problemas dos outros, os cases de sucesso dos outros, entendeu? Então, assim, como é que você virou a chave e você foi contribuir, não somente na empresa da família que hoje você criou, mas como é que você foi contribuir na associação de classe, de modo geral? É até curioso essa história, porque tudo começou em 2017. Então a gente tinha ali aquela visão que muitas vezes quando se fala de sindicato, empresário de trabalho com uma visão um pouco negativa e tudo, não quer muito frequentar. E aí eu fui convidado, fui apresentado a André Siqueira, que na época era o atual presidente, o atual presidente, já estava caminhando aí para o seu segundo mandato. Gestão bem foi gestão de muito sucesso, venceu a premiação nacional, como sindicato mais atuante, fez essa abertura de novos canais, trouxe muita inovação. E aí eu conheci nessa época, ele convidou a gente, eu passei a frequentar as reuniões. E aí, Daniel, é uma coisa que eu acho que eu bato muito nessa tecla também quando eu tenho a oportunidade. Nós temos que dedicar um tempo do nosso dia a dia para frequentar a entidade que nos representa, né? Se a gente tem interesse em crescer e desenvolver nossos negócios, né? E aí, logo de cara em 2017, a gente teve a oportunidade de participar de uma feira internacional, com exposição, em parceria com a PEC, que é a Agência de Promoção de Exportações, a entidade também nacional. E aí, quando a gente foi para essa feira, foi a Cial Paris, de 2018. Né? A Cial Paris é uma das maiores feiras de alimentos do mundo. E aí a gente, de cara, com o apoio da federação e do sindicato, teve essa oportunidade, né? E nós éramos ainda uma empresa muito pequena, a gente ainda estava desenvolvendo, crescendo por uma certa escala, né, a nível industrial. E aí nós lá identificamos a qualidade da matéria-prima do alho que é produzido no Brasil. Com essa identificação, a gente cresceu os olhos. Então, nessa época, a Libero já trabalhava com alho, não? Sim, a gente já trabalhava com alho, já tinha uma ideia da qualidade do alho produzido no Brasil. 90% do alho produzido no mundo vem da China. Mas eles têm um alho que é uma semente branca, ela não tem muito rendimento, ela não é muito concentrada de óleo. Né? O alho é uma cultura milenar, né? Existe há mais de 4 mil anos. E tem inúmeros benefícios, né, do alho, tanto para seres humanos, quanto para animais, cosméticos, tem uma variedade de utilizações. E o alho brasileiro, produzido aqui no Brasil, no Centro-Oeste, no Sul-País, é o melhor alho do planeta disparado. Que coisa, né? É um alho de uma coloração roxa, você vai encontrar na fermentação, ele tem casca do dente, né? Não é casca de fora, porque é a cabeça de alho e os dentes, né? Então, essa casca interna, né, na roxa, isso que diferencia o alho nacional. Ele tem até 5 vezes mais concentração de alhos da casca branca da China, que predomina. Então, quando a gente foi para lá que viu ele, todo mundo fala, esse alho aqui é uma raridade, é uma especiaria, é uma iguaria.
Então, nós falamos, poxa, aqui a gente tem uma oportunidade, né, de crescer, de exportar, enfim, gerar esse. E aí, a minha pergunta, né, o meu ponto, eu falo da importância do associativismo, muito no sentido da importância de conversar com mais pessoas, tanto em associações de classe, mas aqui, como no seu caso, vai em feira pelo mundo, pelo Brasil, ver o que os outros estão fazendo. Eu sempre digo isso para o pequeno empreendedor, o médio empreendedor. São coisas que não é só para empreendedor grande, para empresa grande. Você tem como entender o seu setor olhando exemplos, né, o que as pessoas estão fazendo por aí. Quando você vê que o negócio tem que ser uma grande sua para uma feira fora, você entendeu até mais o produto que você está trabalhando. Então, isso é muito legal. Vamos fazer assim? A gente vai para o nosso último intervalo. Daqui a pouco a gente volta para entender bem direitinho esse trabalho incrível, tá, que é feito na Alimento, com o CEO da empresa daqui com a gente, que é o Isaac Blake, tá certo? E, além do CEO da Alimento, o Isaac é um líder classista muito importante, presidente do Spin de Alimentos. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. Inovação e negócios, oferecimento, M7 Soluções Financeiras, multipossibilidades para você. Best Sênior, plano de saúde para você, 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme, viu, Isaac, de levar informação, e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com um prazer muito grande poder receber aqui esse cara meu amigo querido, o Isaac Blake, que é o presidente do Spin de Alimentos, tá? O CEO da Alimento, uma empresa nota 10 que atua no beneficiamento do agro. Tá? Isaac, eu lhe cortei na última pergunta, que a gente chama aqui no nosso comercial, estava na hora, mas eu queria saber em que momento, né, aqui, você se envolveu com a associação de classe, que é um negócio que eu defendo, falo sempre isso, de modo repetitivo mesmo, da importância para todos nós, empreendedores, tá? Da gente entender o que as pessoas estão fazendo por aí no nosso setor. E sempre tem algo muito importante para a gente aprender, certo? E faz muito sentido. Então, em que momento você se envolveu com isso e chegando a liderar? Você hoje é o atual presidente, né, do Spin de Alimentos. Conta essa história para a gente aí. Bom, Daniel, então em 2017, quando a gente se associou, de cara nós tivemos essa primeira oportunidade, né? Não só a nossa empresa, mas outras empresas também já associadas. Nós visitamos essa feira internacional e isso foi uma mudança de direção muito grande para a gente, porque abriu nossos olhos, né, assim, para a escala, para a potencial oportunidade de internacionalização. E aí a gente viu que para você exportar, para você se internacionalizar, você tem que estar dentro de regulações, né, você tem que ter certificados ali que vão atestar a sua procedência, a qualidade do que você está fazendo, etc. Então, quando nós voltamos a essa feira com essa ideia de internacionalizar, realmente crescer a empresa e diversificar o mercado, aí a gente viu que precisava dessas certificações. E dentro do sindicato você encontra tudo isso, né? O sistema S, como é conhecido, né? A gente fala do sistema S, nós falamos da federação, da PEX, que é a Agência Brasileira de Exportação, que incentiva a exportação, nós falamos do SEBRAE, do SESI, do SENAI e do IEL, né? O IEL atua com cursos para capacitar os colaboradores, as empresas, cursos muitas vezes gratuitos, cursos que você pode caracterizar da melhor maneira possível para o seu negócio. O SEBRAE está muito nessa parte de consultoria, de capacitação. Então, a gente começou a tirar as certificados nacionais através, com subsídio e com apoio e com os consultores do SEBRAE. Então, nós tiramos 3 certificados nacionais. Depois, nós passamos a tirar certificados internacionais. E aí, a gente encontrou o alimento e todo esse apoio, né? No ambiente, como você está falando, né? De conversa, né? Muitas vezes a gente consegue, com um relacionamento, com a conversa,
construir pontos, né? E eu passei assim, a me dedicar muito, né? Então, na época, o presidente do André, eu não conhecia, as pessoas se aproximaram, eu adorei aquilo ali, ia para as reuniões, ia para todas as reuniões, passei a oferecer o sindicato e mostrar a importância do sindicato para clientes mesmo. Então, por exemplo, a gente fornece a indústria de inspeção coletiva, né? Que são, coincidentemente, do mesmo sindicato. Então, eu passei a mostrar a importância do sindicato, vamos para cá e tal. E aí o André até brincava na época, eu era o diretor de expansão, porque acredito que 10% do corpo do sindicato hoje vieram a partir de indicações, a partir desse corpo a corpo que eu fiz. Então isso aí me aproximou muito dele, me aproximou muito da diretoria, né? E aí em 2022 surgiu essa oportunidade de suceder, com o qual eu fiz com muita alegria, muita honra, né? Mesmo sabendo ali que estou longe de estar à altura de um cara como o André e outras lideranças que tem lá, né? Mas comprou aí a minha vontade de apoiar o sindicato, a gestão do sindicato, né? E aí eu estou finalizando no ano que vem meu primeiro mandato de 4 anos. Cara, é muito legal isso, para a pessoa trabalhar em prol de uma coletividade, né? Isso é muito legal e eu tenho certeza absoluta que essa pessoa, no caso de você, é beneficiado disso pela quantidade de, né, quando você faz bem a coletividade, no caso, há um sindicato de atuação fascista, como a Fundação Sindicato da FIEC, você aprende muito, né? Você tem a oportunidade de conhecer muita gente boa. Como você falou aí, Isaac, conviver num ambiente saudável, de prosperidade, de negócio, de conhecer gente diferente, de fazer tecnologia, toda coisa boa para mim da FIEC, né, cara? Enfim, eu exalto isso de todas as formas. Isaac, tem algumas perguntas pontuais que eu queria fazer para ti, cara, e que eu acho que a gente tem que explicar melhor aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, cara. Tecnologia, certo? Você citou aí em algum momento tecnologia, e aqui no Ceará eu concordo plenamente com você, até o Carlos Porra falou semana passada aqui, que é o CEO da Agrícola Famosa, líder mundial em menores, que é uma oportunidade, né? Você falou a mesma coisa que ele falou. Como é que a tecnologia entra dentro dessa indústria de alimentos? Eu acho que entra de muitas formas, né? A gente tem tanta tecnologia dos maquinários, né? Nós temos hoje na indústria já colocando junto inovação. Já com inovação, né? Então, por exemplo, hoje nós temos, falando aqui um pouco da alimento, nós temos máquinas que substituem 30 colaboradores, né? Através do seletor óptico, toda essa parte tecnológica, né? Nós temos, quando a gente fala de federação e desse apoio da federação, um ambiente muito favorável à inovação, né? Então a gente tem um cenário investindo pesado nisso. A própria federação investindo muito através de capacitação, de palestras. Hoje a gente sabe que o mundo evolui muito rápido, né? Principalmente essa parte de tecnologia. Então, nós precisamos estar olhando para isso o tempo todo, né? Seja para melhorar a sua produtividade, a gente sabe hoje que você quer ser industrial, quer ter escala, você precisa ter produtividade, né? Precisa estar alinhado com a tecnologia. E essa tecnologia ela vem de muitas formas, né? Por exemplo, biotecnologia também, a gente tem algumas coisas, a própria Agrícola Famosa, Sítio Barreiras, que é um grande produtor, um dos maiores produtores de banana, onde ele tem um laboratório próprio de biotecnologia. Você encontra isso também nos braços da ciência, que seja no Senar, né? Você encontra isso também nas parcerias com a academia, então a gente tem parceria com o UFC, com os laboratórios da UFC. Então, assim, é uma ampla gama de serviços, né, que você tem que estar ali realmente para viver isso. Né? Eu costumo dizer que eu estou lá há 2025, né, vou fazer 8 anos, e há tanta coisa que eu ainda não conheço todo tipo de coisa. Essa conversa há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não tinha nada disso, né? Eu acho que, assim, muito o desenvolvimento eu digo 20, 25 anos, que é um dia desse. Em termos de ciclo de empresa, de ciclo econômico,
um dia desses. Então, assim, isso tudo é algo muito novo, muito recente. Você falar de agricultura, você falar de alimentos, tecnologia no campo, aqui no Ceará. Muito, é uma novidade assim, muito grande. A gente tem hoje produtores do Mato Grosso, né, que é uma região que é referência na soja, por exemplo, o algodão vindo aqui para a Serra. Nós visitamos recentemente a produção de pimentões coloridos da Italeira, na Serra de Ibiapaba, e nós temos grandes produtores em Minas Gerais, que é a minha mais rica do mundo, né, as terras roxas de Minas Gerais. Os caras estão vindo para cá porque nós temos uma condição de clima aqui na nossa serra que produz algumas coisas com melhor qualidade e melhor produtividade. Né? Só deixar claro que está falando do Ceará. Isso da nossa terra, do Nordeste brasileiro, especialmente aqui do Ceará. Toda essa tecnologia é algo impensável. Né? E eu tenho certeza, viu, Isaac, que muitas pessoas não têm esse conhecimento. E eu fico muito feliz, cara, de falar isso aqui, né? Repito, semana passada a gente recebeu o Carlos Porro, CEO da agrícola famosa, empresa cearense, para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, né? E, cara, o maior produtor, exportador de melão do mundo. Né? A gente está aqui agora, né, com o Isaac Blay, que é o presidente do Sim de Alimentos, tá? E falando aqui sobre tecnologia no campo, sobre a indústria de alimentos, sobre associativismo. Então, assim, é uma pauta muito importante que a gente precisa falar isso para as pessoas. Faz sentido, né, Isaac? Sem dúvida. Você, por exemplo, hoje, na parte de produção de algodão, que o Ceará é muito concentrado na região central, na verdade, o Ceará já foi um grande produtor de algodão, né? A gente perdeu isso na época do bicudo. E hoje está voltando, e a gente está voltando com produtividade maior do que a região central. Justamente por conta da tecnologia, sementes livres de vírus. Isso não é só uma coisa algo do Ceará, mas a gente está conseguindo transformar o Ceará que vivia numa seca, né, que não tinha condição de produzir nada, hoje sendo um líder de produção em algumas coisas que estão abastecendo o Brasil e o mundo. Né? Porto do Pecém também, eu acho que aqui a gente vive também uma cooperação muito grande entre o governo, entidade, a própria Federação tem um relacionamento muito bom com o governo do Estado. Eu acho que isso é um pouco de política, mas sempre mais uma questão de planos de Estado, né, de desenvolvimento, políticas de Estado, políticas de Estado e não políticas de governo. Né? O próprio Porto do Pecém, né, que na realidade também veio nos últimos 20 anos, que hoje a gente tem rota que vai para a Ásia, com 11 dias que entrega mercadoria nos Estados Unidos, com 12 dias que entrega mercadoria na Europa. Isso viabiliza a produção de frutas, né? Porque a fruta muitas vezes é nativa, se você perder uma semana, você acaba tirando ali a maturidade da fruta e você pode perder toda a produção. Né? Então a escala nessa velocidade de entrega também é muito importante você conseguir dar vazão a essa produção. Né? Porque se você não dá vazão à produção, a logística, né? A produção e ter o escoamento daquela produção para os certos consumidores, muitos deles fora do país até. Bom, Isaac, tem um ponto, cara, que é muito importante quando a gente fala em alimentos, nesse setor de alimentos no agro, que é a questão da sustentabilidade, cara. Do meio ambiente, governança, sustentabilidade, meio ambiente, a pauta é ESG, né? Então, assim, qual o tamanho, né, assim, da importância que as empresas têm dado a isso? Como é que as tecnologias que agora você fala tanto, né, sobre isso ajudam no desenvolvimento limpo dessa produção? Vamos falar de sustentabilidade nesse setor, cara? Daniel, eu acho assim, continua quente essa pauta, mais que nunca, né? Eu acredito que sim, eu acredito que é uma pauta que veio para ficar, né? Até porque o consumidor ele vai começar a exigir isso, né? Seja na embalagem, seja quando estiver pesquisando essa procedência. Hoje o consumidor lê a informação nutricional, ele lê quais são os ingredientes, ele vai atrás da rastreabilidade, né? Então, acho que esse é um assunto que veio para ficar, né? Nós temos também, acho que é muito importante falar isso, o pioneirismo da federação, né? Hoje nós temos dentro da FIEC um selo, o núcleo ESG. Então, a FIEC apoia as indústrias associadas que queiram tirar uma certificação ESG. E essa certificação ela é validada pela Birovertas, que é uma certificadora internacional de mais de 200 anos de história.
E aí você pode ter o apoio da federação para tirar as certificações RSD, nós alimentos tiramos. Então, acho que é um tema que assim, a gente chegou para ficar, né? Isso também ser falado de tão real e verdadeiro que é toda hora. Isaac, você falou agora em uma nova legislação, você falou agora em uma nova pauta de clareza nas informações para o consumidor, e eu estou aqui vendo, cara, esse produto aqui da Alimento, que você trouxe gentilmente para mim, certo? Gentilmente. É cheiroso, né? Uma coisa impressionante. E eu estou vendo aqui detalhadamente todas as informações nutricionais, né? Tá certo? E voltando a falar da Alimento, eu estou vendo aqui, para me preparar para estar aqui contigo, a empresa tem mais de 40 itens, é isso? Isso. Claro que não dá para dizer que uns 40, senão o problema acaba, mas quanto item é esse, cara? Diz aí, para vocês terem uma noção, né, dessa empresa familiar, que é a empresa que você é o CEO da companhia. Mas o nosso forte até hoje é a parte institucional, fornecimento de atacado, né? Então a gente fornece linhas de alho, como foi o grande carro-chefe da empresa, e aí você começa a ter relacionamento. Nós somos em indústria e hoje a gente atua também na distribuição. Então a gente tem logística própria, eu atendo clientes que me pedem qualquer que seja o volume semanalmente, a gente mantém um resultado de 15, 20 anos atrás foi a empresa que foi fundada, que pede 2, 3 quilos por semana, mas ela pede 2, 3 quilos por semana há 20 anos, né? Então a gente mantém esse relacionamento e a gente passou a olhar outras oportunidades, já que eu tenho um relacionamento, tenho uma logística, tenho uma confiança no meu cliente, eu vou agregar produto, né, e vou tomar força no meu portfólio. Então a gente passou a trabalhar com produtos da batata palha, linha de ovo de codorna, beneficiados, em parceria com grandes aqui também no Ceará. Nós trabalhamos com diversas conservas, azeitonas, palmitos, nós trabalhamos com hortifruti também, morango, kiwi, auxiliano, batata palha, purê de batata, farinha branca. Então a gente tem um portfólio assim, bem completo e nós estamos procurando novos produtos, né, novidades para implementar no nosso portfólio, no nosso catálogo. Cara, esse programa para mim é um barato. É um barato, porque olha que eu gosto de estudar as coisas, mas quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Porque eu conheço você, já tivemos juntos um tempo atrás, mas é diferente. A oportunidade que eu tenho estudando pauta, eu tenho uma responsabilidade muito grande de passar para as pessoas que estão nos assistindo na TV Regadeiro do SBT e na Regadeiro Band News FM, Instituto de Universidade, passar informação de qualidade e acessível a todos. Então, eu fico encantado com a empresa cearense, na área do agro, na área de alimentos, fazendo um trabalho tão legal. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Saindo um pouquinho, a gente volta já para a questão da área de alimentos, aqui no Ceará, Isaac. Mas, assim, você sabe que o percentual grande demais das empresas do mundo inteiro são empresas de origem familiar. Né? E eu estou achando muito bonito seu pai levando você e seu irmão desde pequeno lá para dentro e tal. E muitas histórias de sucesso aconteceram assim também. Muita gente boa que já teve aqui, de empresa familiar, falaram a mesma coisa. Que os pais levavam pequenos, né, lá para dentro. Então, isso é bem comum. Mas eu queria falar, Isaac, sobre governança familiar. Né? Então, assim, claramente vocês são um case muito bacana de governança familiar. Ou seja, é uma empresa familiar. Né? Qual é o segredo para essa boa governança familiar? Né? Seu pai, fundador, você e seu irmão lá dentro no dia a dia com ele, uma empresa com mais de 20 anos já. Que dica você pode dar para a sustentabilidade do bom negócio, da boa relacionamento familiar dentro dos negócios? Não, acho que uma vantagem da empresa familiar é que mesmo que você briga, você não tem como correr, né? Não dá para separar. Então isso é uma coisa que moldou muito a gente, né? Principalmente no começo, foi considerado mais difícil ali.
o meu pai fez, que é criar um produto, né? Eu acho que você criar um produto é uma grande dificuldade. Porque você cria algo novo, né? Assim, nós entramos depois, aí, a gente trabalhando muito, e trouxemos aí essa, assim, de certa forma, a juventude, né? Uma nova ideia, e isso aí foi muito positivo, né? Mas eu não seria nada sem ele, né? Sem ele e sem meu irmão também, que ali no começo sempre puxou muito, é muito trabalhador. Então, acho que o primeiro ponto é isso. Como é família, nem que você se mate ali, né, brigue, fique com raiva, no outro dia você vai ter que ir lá trabalhar. Sangue se entende, né? Tem que se entender. E também acho que cada um respeitar o que o outro faz, né? Lá nós temos hoje nós estamos cada vez mais profissionalizando a empresa, trazendo realmente gestão, processos bem definidos, né, controle de custos exatos, mas a gente sempre respeitou muito o que cada um faz, né? Então, fui crescendo, mas meio que fazendo de tudo, né? Meu pai, ele estava de segunda a segunda, né? Se você for domingo, ele estava na empresa. E aí hoje ele fica nessa parte de manutenção, de expansão, alguma ajuste ele tem que fazer, estamos de fábrica, alguma coisa, é o que ele gosta de fazer. Eu fico mais nessa parte profissional, comercial, de gestão. O meu irmão fica mais nessa parte financeira, mas também um grande vendedor, tem uns clientes que ele tem. Então, cada um faz bastante coisa. Hoje a gente tem uma equipe muito boa, tem o meu filho Anderson, que é o nosso braço de confiança dentro da indústria, que me permite um pouco sair, né, de fazer essa parte profissional, realmente. Você se dedica, não tem que sair um pouco da empresa para ver, né, para ver os horizontes, para ver o que a turma está fazendo, conhecer pessoas, né, isso é muito importante. E graças a eles eu consigo fazer isso, né? Então, acho que é isso, é cada um respeitar o que o outro faz, acreditar, confiar. A gente tem muito de fazer reunião, com muita frequência, para mostrar o que cada um está fazendo, sabe? Mas, assim, cara, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe, vamos para cima, e as coisas vão acontecer. Muito legal. Eu não posso, já esqueci 3 vezes de falar esqueci. Não posso deixar de agradecer aqui a presença no estúdio do meu sócio querido, o Rômulo Rodrigues. Agradecer a ele, obrigado, Rominho, foi fundamental para que esse momento tão prazeroso aqui com o Isaac estivesse acontecendo. Obrigado, meu irmão, tamo junto, viu? Oi, Isaac, nesses mais de 20 anos de empresa, cara, eu gosto de bastidor, sabe? Eu achei muito legal essa história que vocês já beneficiavam o Mário, por exemplo, mas foram para a feira em Paris e de repente descobriram uma coisa do produto de vocês que vocês ainda não tinham aquela consciência toda. Isso é muito legal. Acho que a transição de humildade, né, já está assim, no mercado, o seu operador sabe tudo, mas vai para a feira, vai entender e lá. Acho que é um marco, pode dizer que é um marco ali, essa conscientização do nível do produto que a gente tem aqui, no caso da Alimento. Pode dizer, tu consegue vir na tua cabeça assim, nesses 20 anos de história, certamente não foi fácil, né? O desafio é muito grande do empreendedor, né? De mais de 20 anos. Consegue dizer mais 1 ou 2 momentos, mais 1 ou 2 marcos ao longo dessa história que eventualmente foram pontos marcantes nessa trajetória aí, tá? Eu diria 2, assim. Contextualizando, meu pai começou muito pequeno, né? Ele de bicicleta, eu sempre pegava uma caixa de alho à noite ali em casa, junto com minha mãe descascava e fazia o processamento. Então ele começou com um ponto no Campo da América, sem nem banheiro, um ponto bem pequeno. Foi lá que a gente com 10 anos começou a ir na história da escola e tal, deixou de alguma coisa. E eu acredito que o primeiro grande marco foi a gente comprar o nosso terreno onde a gente está situado hoje, né? Que é o próximo, Canadá 020, próximo ali ao Outlet, em Calcaia. Então nós saímos do Campo América para outra casinha ali pequena ali no Mucuripe, não tinha área industrial, não tinha área de indústria, né? Depois a gente foi para outra casinha na Bajoca. Em 2013, a gente, no caso, isso foi uma decisão foi muito tomada pelo meu irmão e pelo meu pai, a gente tomou essa iniciativa de comprar e realmente se preparar para virar indústria, né? Então isso aí eu acho que foi um marco, a gente só foi se mudar em 2016 para lá, foram 3 anos construindo. Hoje nós compramos os lotes ao lado e foi ampliando, né? Nós estamos em bloco 4 autônomo. Então acho que esse foi um marco, porque
você precisa escalar, né? Então, assim, dentro de uma casa, como é que eu ia receber um cliente? Né? Como é que eu ia atender um outro estado? Como é que eu ia atender um outro país? Então, assim, aquele nos deu um perfil de indústria, uma possibilidade de realmente crescer enquanto negócio, de ser realmente escalar. Muito legal. Os clientes da Alimentro estão aonde? Hoje a gente atende quais mercados? Hoje a gente atende o mercado de Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Ou seja, uma indústria focada no Nordeste. No Nordeste, e agora a gente está indo através de parceiros, né, com parceiros distribuidores, aí para o Norte, né, visando ali para Daniel, aqui no Piauí, temos feito algumas viagens para lá. Muito legal. Isaac, tendências de consumo de alimentos, cara. O mercado muda muito rápido, se desenvolve muito rápido. Ainda mais nessa era pós-pandemia, cara, as relações entre os entes, governo, consumidor, empresa, muda toda hora, uma cidade muito grande. O que vocês têm visto lá nos alimentos, entendeu? Da FIEC, de tendências do consumo de alimentos no futuro? Então, o que a gente vê muito é essa pegada natural, né? Hoje, curiosamente, se você prestar atenção, quando você entra no supermercado, se for um supermercado novo, você vai ver que você vai entrar e vai dar de cara no setor de FLV, frutas, verduras e legumes. Então, é um setor que fica ali mais atrás, você entrar no andar de mercearia. Então, eu vejo que hoje a naturalidade é um grande diferencial, né? O cliente ele prefere uma coisa natural, o consumidor, o cliente, quando eu digo B2B, né, do restaurante, eu posso oferecer uma pasta de alho para ele, mas a maioria não quer a pasta de alho, porque é o alho descascado em grão. Porque ele quer ver o produto in natura, ele quer beneficiar da forma que ele acha melhor, seja triturando, seja passando. Então, assim, eu acho que essa é uma pegada que veio para ficar. Né? A gente vê até a nossa própria alimentação hoje em dia, mas nos preocupamos demais com isso. Né? Antigamente, você, 30, 40 anos atrás, às vezes o médico te indicava Guaraná para curar a saúde. Né? Então, assim, hoje nós temos todo um acesso a informações que mostram que a naturalidade, que os produtos, né? A importância para a saúde. Eu acho que e aí entra a indústria sustentável, a indústria que tem uma procedência de fabricação, que tem as certificações para justamente comprovar e poder mostrar essa estabilidade para o cliente, de que beneficia da forma certa, de que cuida do meio ambiente nesse beneficiamento, né, que não joga ali os resíduos ou a sombra, faz a tratativa correta desses resíduos. Então, acho que esse é o mercado que vem para ficar, um mercado mais natural, um mercado onde a indústria que beneficia o produtor ele consiga ter uma rastreabilidade, consiga mostrar isso para o cliente, a menor quantidade possível de agrotóxicos e insumos aí, que sejam molésticos para o consumo humano. Cara, não tem, a gente tem que encerrar uma conversa muito boa com esse cara nota 10, que é Isaac Blay. Isaac é presidente do Sim de Alimentos e CEO da Alimentro, uma empresa com mais de 40 itens de produtos e muito focada também no beneficiamento do pago. Isaac, a última aqui, cara. Apesar de muito novo, você é uma liderança, tá certo? E por mais que a sua humildade, que a gente já viu aqui, não admita isso, muita gente te observa no teu setor, olha o que você fala, o que você faz. E eu queria te perguntar o seguinte, qual é o jeito do Isaac de liderar? Certo? E dando aí um tempinho, cara, para as considerações finais e agradecendo muito a tua presença, parabenizando pelo trabalho. Bom, Daniel, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você para a nossa lista, agradecer ao Lobo. Esse sim é um grande vendedor, esse é campeão, né? Campeão. Me ajuda muito também que eu assim, vendedor também, eu vou para cima. Eu acho que é isso que faz a diferença. Foca no cliente, né? A experiência do cliente é o nosso maior ativo, né? Esse relacionamento é muito importante, né? Eu diria que eu sou um cara um pouco chato, Daniel, na empresa, né? Porque eu sou muito alto, lá em cima, muito. E a gente
nossa história, né, de persistência ali, no começo foi muito difícil, acho que isso foi moldando, né? Enquanto presidente do sindicato, nessa liderança que eu tenho atuado, eu procuro seguir muito o que o André, que é um dos grandes espelhos, né, o cara que eu admiro, que me inspira muito nele, que ele sempre me ensinou, né, de conviver com alegria, de olhar para o menor, olhar para o pequeno, né, esse sim que está precisando de apoio, né, então nós, enquanto sindicato, que a gente procura, a própria federação, tem muito disso, né, apoiar o pequeno, porque o grande ele já chegou lá, né, já vai ter os meios ali para conseguir ir além. O pequeno não, ele está sofrendo, e 92%, segundo dados federais, das empresas no Brasil são pequenos empresários. Né? Então, nós movimentamos a economia do Brasil. É o pequeno empresário, não é o grande, não é o médio. Né? Obviamente, todo mundo quer começar para ser médio e ser grande. Mas o que faz a diferença, o grande motor do nosso país são os pequenos e microempreendedores e empreendedores. Então, nosso apoio enquanto sindicato é esse. A mensagem que eu deixo, pela minha experiência, né? É de persistência. Eu acho que o que eu aprendi demais do meu pai na empresa, enquanto empreendedor, foi a persistência. Por isso que ele mostrou para ele muita paciência, do resultado de 10, 15 anos, 20 anos, né? E muita persistência no começo, até você conseguir realmente abrir o relacionamento e entrar no mercado e começar a entregar as oportunidades para ele. Que coisa boa a gente entender em detalhes a indústria de alimentos aqui no Ceará. Através de uma fala leve, muito bem pontuada, muito bem explicada e esclarecedora desse líder do setor de alimentos, presidente do Sim de Alimentos, órgão vinculado à FIEC, Federação das Indústrias do Estado do Ceará, que é o meu amigo aqui, querido Isaac Blay, que também é o CEO da Alimenta, uma empresa com mais de 20 anos, uma atuação muito bacana na área de alimentos. Prazer muito grande de entender as oportunidades existentes nessa área aqui no Nordeste, com muita preocupação com tecnologia e sustentabilidade ambiental. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez pela sua presença, Isaac, e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.